Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando bem cedinho para falar com você, torcedor cruzmaltino. Agradecendo você que deixa a gente entrar na sua casa todo dia, toda hora, todo instante. Muito obrigado a você pelo carinho, a você pelas opiniões, concordando ou não com a sua educação, com a maneira que você nos trata, enfim. Muito obrigado a todos vocês. Você viu o recado da Micromarket, agora eu vou falar sobre um outro parceiraço do canal Atenção Vascaínos. Olha aqui, salve torcedor vascaíno! Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz boas novidades. E essa aqui é muito grande. A 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Vamos começar os jogos aí do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Quer vantagem? Tem muitas. Anote. Super Odd, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. E é tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fique atento, tá? É só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Você tem que gastar aquilo que você tem, com responsabilidade. Quer conhecer? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. E descubra o mundo da 7KB. Bom, a semana é uma semana importante que vai começar a descortinar aí a temporada do Vasco 2026. Campeonato Carioca com time alternativo no início, depois o Campeonato Brasileiro, movimentação de mercado, o Vasco trazendo o meia Johan Rojas e o zagueiro Alan Saldívia, 2 jogadores indicados pela comissão técnica, mas desconhecidos para o torcedor, que já fica naquela dúvida, pô, vai contratar, não vai contratar. A gente sempre alerta, o Vasco está sob intervenção judicial na questão do pagamento da sua recuperação judicial, mas é claro, tem dinheiro para fazer contratações dentro de um modelo de negócios. Tem coisas aí acontecendo, atrás de um atacante, atrás de um meia, sim, de um jogador de meio de campo, atrás de um lateral esquerdo, tentando reforçar essas posições, melhorar essas posições, mas acima de tudo, fazer também um enxugamento no elenco. Tem muito jogador que o Vasco contratou nesses últimos anos e que não deu certo, jogadores de base que subiram também, não engrenaram. Então o Fernando Diniz vai fazer um laboratório nessas 2 primeiras rodadas, o jogo contra o Maricá e depois o jogo contra o Nova Iguaçu, mas são jogos importantes, porque o Campeonato Carioca esse ano premia bem, pode dar uma premiação para o campeão de até 27 milhões, você já tem uma cota garantida, o Vasco no caso 6 milhões e 600, se chegar a uma semifinal é 5 milhões e meio, se chegar a uma final é 5 milhões, 10 milhões no total se você for campeão, mais as premiações que acontecem, enfim, é uma grana bem legal e não dá para você bobear de, por exemplo, não chegar a uma semifinal. Você precisa chegar a uma semifinal. Mas eu queria falar sobre um tema que já começou no ano e todo ano é assim, que é a questão da formação de base, da formação de equipes das categorias inferiores. A gente vê rotineiramente a máxima de que categoria de base é para você revelar jogadores.
é para você fazer com que o seu time principal absorva jogadores da base, bem treinados, bem orientados, taticamente, com bons treinamentos, né, com gestos técnicos bem executados. Tudo isso a gente espera de uma formação de base, né? É o que a gente espera, por exemplo, da escola. A escola que nos educa inicialmente ensina a gente a ler, a escrever, a se comportar. É a nossa segunda casa. Quem não tem saudade da sua escola? Eu tenho muita das minhas duas escolas. Externato Cristo Redentor na Urca e o Colégio Anglo-Americano em Botafogo. Então, são momentos que você leva para o resto da vida, professores e educadores que são alicerces para o restante da sua vida, de toques e de atitudes que te marcam, e depois você vai para a faculdade, aí sim para pensar no seu lado profissional como formação. Acho que a escola, o colégio, é como se você fosse até o sub-15, né? O sub-16 talvez, você ainda tem alguns gestos. Mas o futebol cada dia mais acelerado faz com que o sub-17 já te coloque numa faculdade, mesmo que seja no início dela, quando você começa a estudar conceitos que você pensa assim, caramba, eu vou usar isso. Eu, por exemplo, quando comecei a faculdade de comunicação, nas faculdades integradas Hélio Alonso, eu estudava algumas matérias que eu ficava assim, caramba, eu estou estudando filosofia, sociologia, o que isso vai me dar de retorno? Tinham lá as matérias de estúdio, de gravação em rádio, de técnicas de redação, de lead, enfim, você aprendia técnicas de jornalismo, mas tinha as suas bases ali, né? Como sociologia, já falei, filosofia. E depois de algum tempo você vê que aquilo é importante até para o seu convívio, para a maneira de você encarar a ética na profissão, né? Então você tem um molde muito grande. E acho que o futebol, na sua categoria sub-17, talvez, você já vem com uma base que você criou lá embaixo, do gesto, da maneira de se posicionar, da disciplina da hora chegada, da disciplina tática de posicionamento em campo, de erros e derrotas que trazem a você a tristeza, o choro, mas trazem o ensinamento. E no 17 você já traz essa bagagem, mas ainda tem algumas coisinhas para ajustar. O sub-20 não. O sub-20 já é você formar para fazer o vestibular e entrar num mercado de trabalho. Então, quando eu vejo o nível de cobrança hoje que existe em relação a sub-20, eu me questiono muito, e aqui, longe de ser uma defesa, por exemplo, ao Matheus Kuropos, o técnico do sub-20, que tem sido muito criticado por conta do desempenho do time, da forma como o time jogou. E a gente vê, quando, por exemplo, o Vasco vira em cima do I9 ou empata, gol do Bruno Lopes, ele vai para telinha e xinga e manda todo mundo para aquele lugar, para todo mundo tomar suco de caju. E é um jovem. E é um jovem que tem por trás dele um fardo que é bastante pesado de ter sido auxiliar do diretor técnico do Vasco, Felipe Loureiro, quando treinador do Bangu, do Confiança, enfim. E isso passou a ser uma coisa que parece nociva, porque criou-se uma aversão à maneira como o Felipe se comunica com o torcedor, da maneira... O Felipe é um dos maiores ganhadores da história do Vasco, é um dos maiores campeões da história do Vasco. É um cara que merece muito respeito por aquilo que ele construiu dentro do Vasco. Mas talvez pela sua postura, talvez pela maneira de ser dele, ele é um cara fechado, ele é um cara até meio estranho, que, né, meio de lua. Mas isso não quer dizer que o cara não seja uma boa pessoa, de que ele não seja um cara trabalhador, de que ele não seja... Eu me lembro, o Felipe, no início aí do seu trabalho, teve um momento muito difícil, quando, se não me engano, posso estar equivocado, perdeu o pai e o irmão. E mesmo assim foi ao treinamento, foi dar treinamento. Mas é claro, passa sempre por essa antipatia, e aí quando perde, o Felipe que é ruim. Eu faço essas críticas não pelo CPF, mas pelo CNPJ Vasco. Né? Mas eu sei que o Felipe é um torcedor do Vasco, eu sei que o Felipe é um apaixonado pelo Vasco. Mas aí, quando ele indica alguém da confiança dele, e eu discuto muito isso, porque muita gente que abre seu próprio negócio, muita gente que comanda departamentos, eu gostaria de perguntar a essas pessoas, quando vocês montam, vocês não levam também em consideração o lado confiança, o lado eu conheço?
Eu tinha um amigo meu que era dono de banco e ele me dizia, cara, eu nunca contratei e não posso contratar por ordem da empresa por compliance familiares, porque sempre se tinha aquela dúvida de que o familiar não pode ser chamado a atenção, o familiar não pode ser demitido. E eu acho que esse é o erro. Talvez de você chamar a atenção, de você talvez recolocar o profissional ou até mesmo de afastá-lo e demiti-lo, por mais que seja complicado. Então você tem ali uma obrigação intrínseca de sempre proteger o cara que você indicou, mas só que chega uma hora que a coisa está explícita. Então a crítica ao Matheus Coropos não é ao Matheus Coropos, é muito por conta do Felipe Loureiro. E aí eu acho injusto, porque o Cássio, que é treinador do Sub-17, jogou com todos esses caras. O Cássio foi jogador do Vasco e não recebe críticas. Ah, ok, mas porque ele é bom? Claro, porque ele é bom. Mas é um cara muito mais experiente, é um cara que foi jogador. E por que o Matheus Coropos não pode? Eu não estou defendendo, não conheço, não sei quem é. Nunca troquei uma palavra, nenhuma mensagem com o Coropos. O que eu estou querendo levar à discussão aqui é qual é a intenção da categoria de base. Porque se é revelar, se é fomentar o talento na base, eu acho que o trabalho não é ruim. O Vasco tem bons jogadores do Sub-20 jogando. Talvez taticamente o time não esteja bem nessa Copa São Paulo, mas ano passado, por exemplo, também não foi bem. Treinadores muito bons do Vasco foram demitidos por muito menos. William Batista, excelente treinador, excelente. Foi treinador do profissional do Vasco, foi treinador do profissional do América Mineiro, excelente treinador, o Bruxo. O Igor Guerra, o jovem Igor Guerra, eu me lembro que eu brincava aqui, alguém já viu o time Sub-17 do Vasco? Perdeu uma competição, foi demitido. E outros treinadores da base do Vasco, muito bons, que acabaram não ficando porque foram derrotados. E eu acho que essa é uma discussão muito importante, que eu acho que quem comanda departamentos, como foi o Carlos Brasil, o competentíssimo Carlos Brasil no Vasco, como é o Rodrigo Dias, que tem um bom trabalho, eu acho que passa por esses gestores, pelo Felipe, pelo Pedrinho, como ex-atletas criados na base do Vasco, entender qual é a razão principal da base. E para mim a razão principal da base é o profissional. Porque eu olho para a base do Vasco, o Vasco jogando mal contra o I9 e eu estou entusiasmado com o Bruno Lopes. Estou entusiasmado. Atacante que faz gol, rápido, insinuante, driblador. Eu estou de olho no Lócio. Pô, mas o zagueiro está entregando. Ok, não suba com o zagueiro. Eu estou muito mais preocupado do Vasco ter o Lócio, ter o Bruno, ter o Zucarello jogando bem, ou pelo menos produzindo e que eles joguem no profissional esse ano, reforçando posições importantes. Eu vi um menino jogar o primeiro jogo, acho que é Alisson, lateral esquerdo, que me impressionou. Excelente jogador. O Bruno Vereza, lateral direito, muito bom jogador. Muito bom jogador. Breno Vereza, eu acho. Breno Vereza, perdão. Então, são jogadores bons que você, é claro, num time que não tá legal, que não tá performando bem, eles não aparecem tanto, mas eles estão aparecendo mesmo assim. O primeiro jogo do Vasco contra o Velo Clube, há um gol muito bonito do Andrei Fernandes, que é um menino de seleção brasileira sub-17, o que comprova a formação ser boa, que abre pro Breno na direita e ele cruza uma bola difícil. Cruza e o Bruno Lopes entra com o pé direito, faz um gol de artilheiro, enfim. Então tem jogadores tecnicamente bons. E aí eu pergunto, o Vasco é eliminado da Copa São Paulo, ok? Vai para uma decisão de pênalti, porque são meninos. Às vezes o dia não tá legal, às vezes o time não tá bem, às vezes o time não tá entusiasmando. É para se jogar o trabalho no lixo? Porque eu me remeto a 2019, quando o Vasco fez a final da Copa São Paulo. O Vasco jogou a final da Copa São Paulo contra o São Paulo no Pacaembu. E aquele time, eu talvez não lembre todos, tinha o Caio Tenório na lateral, a zaga era Ulisses e Miranda. O Miranda não jogou a final, jogou o Gabriel Noronha, zagueiro. O lateral esquerdo acho que era Cristiano. O meio de campo você tinha o João Pedro, um meiazinho canhoto, excelente jogador, parecia o Marco Antônio Rodrigues, o William, o Bruno Gomes, o Caio Lopes, eram dois excelentes volantes, mas que, me lembro, jogam contra o Fortaleza com o Vanderlei Luxemburgo em Fortaleza, e o Vasco é amassado, porque eles jogaram naquele time vagabundo do Vasco de 2020.
E ali eles foram defenestrados, nunca mais foram usados. E me lembro que o Bruno Gomes era um jogador de seleção, que quando jogou com o Guarim cresceu muito. Você tinha o Lucas Santos, o baixinho, que não foi negociado, acabou indo para a Rússia depois e ali acabou a carreira dele, uma pena. Você tinha o Lineker, que era um meia, bom jogador, um camisa 8, armador, e o Thiago Reis. Olha, me lembrei do time todo. Só não me lembrei do goleiro, me perdoe. Eu acho que era o Alexander, que acabou sendo emprestado também. Então você vê, 11 jogadores que não ficaram e não deram certo no Vasco. E olha, o Miranda era um bom zagueiro. Ah, mas não virou. Hoje é mole da gente falar, mas na época o Miranda foi quem classificou o Vasco num jogo com o Corinthians, se eu não me engano, na semifinal para a final. Você tinha o Caio Tenório, que era um bom lateral direito, veloz. O Bruno Gomes e o Caio Lopes eram muito bons. O Caio depois foi jogar na Espanha. O João Pedro, que era um jogador que eu acreditava muito. O Thiago Reis foi artilheiro de base. Chegou a jogar no profissional, um campeonato carioca. E não deu certo. E aí a minha dúvida é a seguinte: aquele time foi vice-campeão da Copa São Paulo, perdeu nos pênaltis, perdia por 2-0 e foi buscar o empate em 2-2. Aquele time não revelou ninguém. E aí? O trabalho do treinador era bom ou era ruim? Ele levou o time à final. Não foi campeão. E não revelou ninguém pro profissional. Qual é o trabalho dele? Então eu acho que essa discussão precisa ser feita e eu acho que a gente precisa levar isso menos a ferro e fogo. Base é para revelar. Claro que se você puder juntar a fome com a vontade de comer, mas eu lhe digo, um time campeão na base, é claro que você passa a amealhar esse sentimento. Eu sempre cobro isso aqui. O jogador tem que estar acostumado a vencer. Mas não vencer na base, não ser campeão sempre, não quer dizer que você vai lograr êxito no time principal. Quantos jogadores não eram brilhantes na base, chegavam no principal e arrebentavam, gente? Quantos? O Vasco teve uma geração de Igor, Alberoni, Moraes, que ganhavam tudo na base. E não foram destaques absolutos no profissional. A geração de William, Bismarck, até brigava lá, porque tinha uma geração forte no Flamengo também, no Fluminense. E viraram os craques que viraram, gente. Então, a formação de base é mais importante do que a conquista de títulos. Não dissociando as duas, claro. Ganhar é sempre muito bom. Por isso que eu acho que o que precisa ser analisado no caso do Matheus Coroppos e por parte da direção do Vasco é o viés final. Quantos eu revelei, quantos bons jogadores eu estou subindo para o profissional. Se não, vejamos o Bruno Lopes, o Diego Minetti, o Lócio, o Breno Vereza, o Bruno André zagueiro que já foi para o profissional compor. Você teve o Helder que acabou se machucando, excelente jogador, volante canhoto. Você tem o Ramon Henrique, que eu gosto muito, que pode ser utilizado a qualquer instante. Você tem o Lucas Zucarello. Então você tem bons jogadores. Tem o Juninho, que é uma dúvida, muito franzininho, mas é muito bom jogador. Enfim, então você tem um bom time, tem bons jogadores. E acho que a gente precisa medir isso. Ganhar é claro que é bom. Perder dói. Mas se você revela 3, 4 jogadores desse time, o trabalho do Matheus Coroppos é tão ruim assim? Vamos tirar um pouquinho, dissociar. Ah, mas ele é indicado do Felipe. Tira a má vontade com o Felipe. Pensa no trabalho do profissional. E esse time sub-20 que tá na copinha, você é campeão. É, meu amigo. A Itália em 82 não ganhou de ninguém na primeira fase. Eliminou o Brasil, foi campeão do mundo. O futebol é brabo. A Argentina quase foi eliminada da Copa e acabou campeão do mundo. Então, esse time, ano passado, fez ótimas partidas. Amassa Flamengo, amassa Fluminense, amassa Botafogo na nossa cozinha aqui do Rio de Janeiro. E aí? É ruim esse trabalho? Eu tô trazendo isso aqui como reflexão. Porque eu acho que isso não é agora não, porque o William Batista também era ruim, o Igor Guerra também era horroroso, perdeu uma final aí pro Sub-17, Flamengo e Vasco. Pô, bando de frouxos, moleques frouxos. Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Porque base é formação. Até uma derrota da maneira como é sinal de recalcular a rota. É um pouco em cima disso. Eu acho importante que a gente recalcule essa rota. Pense um pouquinho. Ganhar e revelar é o ideal. Mas ganhar sem revelar é o ideal? Ou melhor é revelar bons jogadores para o profissional que nos deem alegrias e que esses jogadores, mesmo que não tenham sido vencedores nas categorias de base, hein? E aí? O que a gente pensa? Tá bom?
Daqui a pouco tem programação. Grande abraço em nome da 7K e da Micromarket. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!